Vamos escuchar a voz de Deus agora, amém? Hasta agora nós lhe hablamos a Ele e adoramos. Agora vamos permitir que o Senhor nos hable, porque Ele tem algo a dizer, amém, igreja? Sabe, hermanos, que possivelmente a palavra, sempre a palavra tem que chegar a nosso coração como um conselho, verdade? Porque de verdade sua palavra é um conselho. Uno de los nombres atribuídos a Deus é que Ele é admirável consejero, amém? Deus forte, Padre eterno e príncipe de paz. Ele é consejero. Sua palavra nos dá o conselho sábio de Deus. Assim lo disse em Isaías 9:6, que o Senhor é consejero, amém? Então, se nós outros irmãos em nossa vida sabemos que a melhor técnica para aprender-se algo é com a repetição, verdade? É a melhor técnica que há. É repetir, amém? Hasta o momento em que tu cérebro grava, já seja os movimentos, já seja a ciência do tema, já seja o que seja, tu cérebro grava o que tu haces repetidamente e a partir de aí lo hace automaticamente, amém? Eu sempre digo que se você monta em um carro, você não tem que buscar saber, verdade? Qual pé vai aqui, qual é o pé que vai para lá, não, já tu sabe, sentou, já é automático. Tocaram um instrumento, você lo toca com os olhos cerrados, por quê? Porque já o cérebro domina, já repetiste muitas vezes. O Senhor hace assim com a palavra, muitas vezes o Senhor nos habla de distintas formas, de distintas maneiras. Ele habla uma só coisa. Então se Ele agarra um tema, uma debilidade que temos, uma dificuldade que temos em nossa vida, em nossa relação com Ele, e Deus trata de desmenuzar esse tema, hablando de várias formas da mesma coisa, amém, irmãos? De forma que se você não entende de uma maneira, lo vai entender de outra, ou pelo menos vai suavizar a mente, te vai acomodar melhor a informação. Deus não repite por ser repetitivo, por não ter nada novo que dizer. Em realidade, Deus sempre tem coisas novas, amém? E muitas vezes a novidade de Deus é repetir de forma diferente o que já hemos escutado muitas e muitas vezes, pero que por alguma razão não hemos logrado aprender, não hemos logrado aplicar, não hemos logrado entender. E sabe, irmãos, que muitas vezes esta maneira que tem Deus de transmitir sua palavra molesta algumas pessoas, verdade que sim? A gente que se molesta por ver que de tempos em tempos Deus habla a mesma coisa, e algumas pessoas chegam a crer que esse é o pastor que está aí, sabe, sabe, e bolando palo a gente e garroteando a gente pensa que é isso, pero não, irmãos, é Deus. De la mesma maneira que tu tens que repetir as coisas para aprender, Deus lo hace assim, porque Ele conhece nosso cérebro, amém? Ele formou nosso cérebro, sabe, e Ele dispuso que nossa mente vá funcionar dessa maneira e não de outra. Algumas pessoas lo captam de primeira vez e já logrou, já entendeu, outros não. Enfim, você está estudando em uma escola, na universidade, alguns captam a matéria no primeiro momento que o prof passa a matéria, já outros, verdade? E o que está ensinando deve ter paciência de saber que são cabeças diferentes que estão aí, não são iguais, e que tem que buscar a forma, a estratégia de maneira que todos entendam, amém, irmãos? Não lhe vale passar apenas uma informação uma só vez e já dizer, não, já lhes he ensinado, agora olharem vocês. Não, ele tem que gastar tempo, buscar estratégias e formas de, aunque tenha que repeti-lo, para que a gente lo entenda. Deus faz assim com sua palavra. Se você ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse,
Você vai ver muita coisa que se repite aqui. O mesmo livro de Deuteronômio é uma repetição. O que lhe parece? Deus escreveu um livro, Êxodo, e depois lo repetiu em Deuteronômio. O que lhe parece? Então não podemos reclamar, o pastor outra vez com isso. Se Deus lo repetiu, como somos nós outros que vamos negar a isto? Amém? Deuteronômio é uma repetição. Amém? O livro de los livros bibliográficos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam de Jesus. Amém? Se repetem muitas coisas ali. Marcos falou muita coisa que escutou Pedro falar. El que motivou a Marcos a escrever o livro que está aí foi Pedro. De escutar a Pedro, ele escreveu. E foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi o livro de Marcos. Não foi Mateus, como está aqui. Amém? Foi Marcos. E como aprendeu? De onde aprendeu Marcos? De escutar a Pedro. Amém? Mais tarde Mateus escreve o segundo livro, que é o primeiro na Bíblia aqui. Repite muita coisa que escreveu Marcos. Lucas lo mesmo, João lo mesmo, verdade? Ou seja, assim é a Bíblia, assim é a palavra de Deus. Dessa forma Deus nos habla. Ele vai repetir, nos moleste ou não. A intenção de Deus é que aprendamos. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, ahora, hermanos, a questão da repetição nem sempre se dá por a dificuldade que temos de aprender, verdade? Não, a vezes se dá por a dureza de nosso coração. Amém? Alguns por dificuldade, porque não logram, a mente não nos causa entender. Pero já outros é porque não querem obedecer, porque eles negam, rechazam a palavra, e a obediência à palavra les cuesta. Então, se Deus tem que repetir. Amém? O povo de Israel, quantas coisas teve que escutar muitas vezes, e quantas vezes foram disciplinados por o mesmo motivo, por a mesma razão, porque desobedeciam. Então, se Deus venia e outra vez disciplinava seu povo. Amém? E o passado domingo, hermanos, o Senhor nos disse que os grandes problemas do deserto não eram a escassez de água, de alimento, não eram inimigos que andavam aí merodeando, porque não havia inimigos que os perseguiram, não era o sol escaldante do deserto, nada disso. Os perigos do deserto e o que provocou morte a muita gente no deserto era a desobediência. É isso, amém? Não morreram de hambre, senão por a desobediência, por a murmuração, entre outras coisas. Nós outros irmãos decimos que a fé, quantos han dicho por acá e hemos escutado muitas vezes, que fé é creer no invisível. Quantos sabem disso, irmãos? Isso decimos, verdade? E de verdade não é? Fé é creer no invisível. Abra tua Bíblia aí, um livro de Hebreu capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o versículo 23 diz: por la fé Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus padres por 3 meses, porque lhe vieram ninho hermoso e não temieram o decreto do rei. Por la fé Moisés, hecho já grande, rehusou chamar-se hijo de la hija de Faraó, escorrendo antes ser maltratado com o povo de Deus, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo que los tesouros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué, hermanos? En el galardón
por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ao invisível. E aí sacamos essa ideia de que fé é creer no invisível. Amém? Dice a palavra que Moisés, já grande, amém, já homem, cabeça pensante, amém, já homem inteligente, já homem que entendia de los mistérios de Deus, disse a palavra que ele não temeu a ira del rei, amém, de las amenazas del rei, e rehusou ser chamado hijo de la hija de Faraó. E mais tarde diz que ele rehusou as riquezas de Egipto, já homem grande, amém. Quando nós outros entendemos essa palavra grande, para Moisés podemos entender que já era adulto, amém. Para nós outros, essa palavra grande se pode aplicar em nosso crescimento espiritual. Uma vez que hemos já tenido conhecimento, por lo menos básico, da Bíblia e de los mandamentos de Deus, podemos entender e devemos entender que já somos grandes para entender, para discernir e para rehusar todo aquilo que não venga de Deus. Amém, irmãos? Já hemos deixado de ser ninhos espirituais, como Moisés deixou de ser ninho pequeno na casa onde cresceu. Diz que ele, quando grande, já tinha discernimento, sabia o correto, o que devia ser, o que não devia ser, a quem devia temer e a quem não devia temer. Amém? Quantos não sabem disso aqui? Somos grandes, sim ou não? Hemos crescido já. Não é necessário que nadie nos diga que do pecado nós devemos apartar-nos do pecado, verdade que sim? Não. Não é necessário que alguém nos diga que não devemos dobrar a rodilha diante de estátuas. É necessário que nos digam isso? Por que não? Já hemos crescido, já não somos ninhos nesse tema. Amém, irmãos? De igual maneira, Moisés disse: hecho já grande, rehusou. Amém? Já crescido, ele tinha discernimento. Nós outros hemos crescido, hemos aprendido muito de parte de Deus. E disse que ele se sostuvo como vendo lo invisível. Agora a pergunta é, irmãos, que veía Moisés? Se supone dizer em nosso linguagem espanhol, verdade? Que invisível é algo que tu não pode ver, verdade? Que aunque supostamente exista, não está ao alcance de nossos olhos, não podemos ver. Amém? A menos que o Senhor nos abra a visão espiritual, de forma que alguns vão poder ver e outros não. Amém? De maneira que alguns vão ter visão através de uma visão a olho aberto, de uma visão através de sonho, de uma visão através de lo que Deus te habla tu espírito, de uma visão através de uma palavra profética. Todo isso são formas de nós outros ver coisas que para o homem natural são invisíveis. Quando entender isso? Amém? Quantos aqui hemos visto o céu? Alguma vez ha visto o céu? Não, verdade que sim, não hemos visto. Não hemos visto o trono de Deus. Sequer hemos visto como é Deus. Sabemos que é um espírito, pero se tem forma ou se não tem, não sabemos. Sim ou não? Não sabemos. Não hemos visto coisas que são invisíveis a olho humano, pero sí las hemos visto em nosso espírito. Amém, igreja? E são estas visões, esta forma de ver o invisível, é o que nos fortalece e que nos dá a graça para seguir adelante, aún não vendo o que os demais quisieram ver. Amém? Como estão entendendo, irmão? Diga comigo, não estou entendendo, pastor? Sim, querem que entender, amém? Então, se que é o que veía Moisés? Havia algo que ele veía, verdade, irmãos? Ele veía coisas.
Vamos ver o versículo 26 que diz: teniendo por maiores riquezas el vitupério de Cristo que los tesoros de los egipcios. Amém? Que são e que eram os vitupérios de Cristo que Moisés veía, que os demás não veíam, que a multitud que estava escrava em Egipto não veía. Muitos creiam que iam nascer e morir e passar toda a eternidade em Egipto, porque não veíam outra coisa senão a esclavitud, os malos tratos, o trabalho árduo, verdade? E a falta de liberdade. Isso eles veíam. Pero Moisés veía algo mais. Diga comigo, Moisés veía algo mais. Deus espera que tu e eu podamos ver algo mais de lo que a gente vê. Quantos entendem isso? Amém? Porque se tu não logras ver as coisas invisíveis que só o homem espiritual pode ver, se não logras ter esse discernimento, tu fé se vai debilitar. Você não vai ter força para seguir quando venham os embates da vida, quando venham as aflições, as angústias, os problemas. Hermana Letícia passou por um vento forte essa semana. Que é que mantuvo ela de pé e aí está sentada? Por quê? Porque veía coisas que o homem natural não podia ver. Quizá os vecinos diziam: não, a hora que vai passar essa mulher. Sim ou não? E a hora que vai passar com essa família, e que vai suceder? A irmã buscou em Deus, orou a Deus, se cercou de pessoas que liberavam palavras de bendição, e aí está sentada. Você me está entendendo? Isso é, irmãos, ver o que os demais não podem ver. E tu não podes caminhar em tua vida cristiana sem ter esta capacidade. Amém? Se não tienes a capacidade de ver o que os outros não veem, então tu fé é vana. Tu tempo aqui é vana, é perda de tempo estar aqui. Tu tienes que ver algo mais. Tem que haver uma força interior em tu espírito que te motiva a caminhar, aun quando outros desistem e se desviam. Tu sigues porque estás vendo algo que os demais não veem. Alô? Amém? Teremos 2 adolescentes nessa manhã, na glória a Deus por suas vidas, amém? Porque eles seguem estudando? Porque sabem que depois, ao final do curso, há um título que eles esperam, amém? Há algo mais que os demais que desistem, que deixam todo por la mitad, não logram ver e nem nunca vão a ver porque se derraram a meio caminho, verdade? Amém? Então, irmãos, que tua oração seja a partir de hoje, diga: Senhor, permita-me ver mais allá, amém? Mais allá de meus olhos espirituais, mais allá de minhas circunstâncias, mais allá de los problemas, mais allá de lo que meus olhos físicos veem ao redor, quero ver algo mais. Porque Moisés, lo que veía Moisés, ele veía los vitupérios de Cristo. E como lo veía? Como lo veía? Como veía Moisés que Jesus ia passar, que ia nascer um homem chamado Jesus? Moisés teve essa revelação, Abraão teve essa revelação, todos os patriarcas lo vieram, e foi o que nos mantuvo caminhando firme hacia a promessa de Deus. Foi saber que um dia um Redentor vendria para libertar-nos de toda a escravidão. Amém, irmãos? Moisés veía os vitupérios de Cristo. Cada vez que alguém entrava no tabernáculo com sacrifícios de animais, de cordeiros e ofrendas, aí estava Moisés vendo, entendendo o que Deus ia fazer em algum momento. Amém, igreja? Oh, aleluia, glória a Deus, irmãos. Então, se Moisés veía os vitupérios de Cristo, pero havia algo mais que ele veía, irmãos. Ele veía também a terra que Deus lhe havia prometido a ele. Amém? Prometeu a seus padres, lá os antigos, Abraão, Isaac e Jacó. Amém?
e promete também a Moisés. Ele veia em seu espírito essa terra, essa promessa cumprida de parte de Deus. E em seu caminhar em o deserto, de algum momento chegaram à porta da terra prometida e Deus lhe dijo: envia espias para que vayam e mirem na terra. Amém? Então, Deus não apenas lhe fortalecia a fé de Moisés por ver em seu espírito, senão por ver também em seus olhos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Quando os espias virem com os frutos da terra, dizem: olha, a terra de verdade existe. Amém? Aqui estão os frutos da terra. Então, irmãos, Deus assim lo vai fazer sempre com nós outros. Há algo que Ele espera que tu creia à luz de sua palavra. Isso é fé. Amém? Saber que esta palavra, o que diz a palavra, é verdadeira, é fiel, e tu se la pode crer, porque sim, foi Deus que falou. Me está entendendo? Muito bem. Pero também Deus conhece nossas debilidades. Sabe que muitas vezes as circunstâncias e os problemas nos movem de um lado a outro e nossa fé se debilita a vezes, sim ou não? A quantos lhe ha debilitado a fé em alguma vez? Eu muitas vezes. Amém, irmãos? Ele sabe disso. Somos humanos, é natural. Em algum momento nós vamos a debilitar na fé. Então, se que hace Deus? Para fortalecer-nos, nos permite ver e palpar a promessa. Amém? De maneira que não é apenas em tu intelecto, senão através de tus olhos has logrado ver. Quantos estão entendendo, irmãos? Quando os espias virem com o fruto, Deus também estava falando a Moisés: Moisés, vea, lo que te hablé em tu espírito, ahora lo tienes em tu mano. Que lhe parece, irmão? ¿Ves? Isso, irmãos, fortalece nossa fé. Saber de la promessa, saber de la autenticidade de la palavra de Deus. Saber que Deus é verdadeiro. A palavra diz em Números capítulo 13 que os espias volveram de recorrer a terra 40 dias. 40 dias estiveram aí. Então, se entre esses espias, se entre esses homens havia algum deles incrédulo, quizá algum deles iam pensando: não, homem, que vamos fazer aí? Aí não é nada. Moisés está louco, está pensando tonteira. Se havia algum incrédulo entre eles passaram 40 dias vendo o que Deus havia dito. Amém, igreja? E esta é, irmãos, a certeza e a convicção que nós devemos ter. Podemos pensar, irmãos, que é o que movia o coração de um adulto maior? Um adulto maior com mais de 100 anos. Moisés morreu com 120 anos. Então, se com 120 anos, quer dizer, Deus o levou e lo morreu e lo escondeu seu corpo e dá. Pero que é que movia esse homem, irmãos? Com mais de 100 anos, todavia seguir caminhando em um deserto. Para você, para mim, talvez aí uno com 30, 40, 60 ou 18, caminhar por um momento aí em um lugar difícil, nós vamos alcançar, pero temos já todavia alguma fortaleza física para seguir. Pero uma pessoa de 120 anos, verdade que sim? Que é o que dava força a essa pessoa para seguir? Quando muitos em o processo quedaram aí a meio caminho e ele seguiu. Que é o que movia o coração de Moisés, irmãos? Senão a certeza de que Deus é fiel e verdadeira é sua palavra. Amém, igreja? Saber que esse viagem não era em vano. E estes dois fatores foram o que fortaleceram a Moisés a seguir adelante. Primeiro, haver visto os vitupérios de Cristo. Saber que havia um libertador que ia venir em algum momento. Amém? Que os sacrifícios que faziam não eram em vano. Era Deus falando: meu filho vai passar por essa situação de ser sacrificado em um altar para que meu povo seja livre. Amém?
E o segundo fator é saber que ele teve o fruto em suas mãos. Ele palpou, ele lo viu. E quando Deus lo recorreu, ele mirou a terra de lejos, sabia, aí está, eu he visto. Amém? Isso é, irmão, o que deve fortalecer-nos a seguir. Abra tua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios capítulo 15. Eles sabiam que a terra de Canaã sim existia. Não era um cuento. Não era um cuento de los maiores que contavam histórias a los niños. Não, eles sabiam que era real. E era esta a certeza que tinham. Para nós outros, irmãos, se nós outros não crermos que Cristo vendrá por nós outros em algum momento, nós outros não estaríamos acá. Sim ou não? Vana seria nossa fé, vana seria nossa predicação disse Paulo, e vana seria esta vida. Amém? Para que isso simboliza, habla de algo. Pero se nós outros não crermos que o Senhor falou e foi fiel para cumprir sua palavra, não estaríamos aqui. Vana seria. É capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos do versículo 1. Amém? Vamos ver o que sucedia nessa cidade, nessa igreja chamada Corinto. Uma igreja na cidade de Corinto. Amém? Havia toda uma questão, uma discussão de que se havia de verdade ressurreição ou não. Alguns diziam que sim, outros diziam que não. Havia confusão na igreja. Como certas doutrinas, às vezes, novas doutrinas generam confusão em meio do povo. Não, o povo se confunde, não entende as doutrinas bíblicas. Então, se cada um diz uma coisa, e a igreja onde um diz uma coisa, outro diz outra, outro predica outra coisa, e há toda uma confusão nas doutrinas mais básicas. Diz o versículo 1: Ademais os declaro o evangelho que os he predicado, o qual também recebistes, e o qual também perseverais, por o qual asimismo, se reteneis a palavra que os he predicado, sois salvos, se não creístes em vano. Amém? Porque primeiramente os he ensinado lo que asimismo recebi, que Cristo murió por nossos pecados. ¿Cuántos lo creen? Conforme a las escrituras, estava escrito, então aconteceu. Ao terceiro disse, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras. Aqui está Paulo dizendo, ele de verdade morreu por nossos pecados, ele de verdade foi sepultado e de verdade ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras. Amém? E diz que sigue mais, e que apareceu a Cefas, e depois a los 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos a la vez, de los quales muitos vivem aún e outros já dormem. Olha que tremendo isso, irmãos. É como que Paulo estava dizendo, veja, se vocês não creem no que estou dizendo, porque pensam que estou apenas falando coisa aqui, bueno, há pessoas que estão vivas todavia e que viram Jesus morir, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então ele está falando com conhecimento de causa, porque ele tinha essa convicção em seu espírito, mas também estava dizendo, há pessoas que estão vivas, que te podem contar. Amém? Tremendo, verdade? Depois, versículo 7, apareceu a Jacob, depois a todos os apóstolos, e ao último de todos, como a um abortivo, me apareceu a mim, disse ele. Porque eu sou o mais pequeno de los apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a la iglesia de Deus. Pero
Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quando você escute alguém murmurando, alô? Quando escutes alguém murmurando, porque só eu, e porque fulano não nasce, e porque a fulana não está, e porque só eu, e porque o pastor só me chama eu. Vamos ver o que disse Paulo sobre isso, irmãos? Sim ou não? Leia comigo, versículo 10 outra vez, amém? Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Então, hermano, quando alguém vem a murmurar e echar cisanha a tu ouvido e falar que fulano não te ajuda, que sultano não está aí, e que só eu, pergunte-lhe a essa pessoa se ela está sendo por la gracia de Deus ou por seu próprio esforço. Se o que está haciendo es por la gracia misma de Deus ou é por sua vanagloria. Alô, hermanos, vocês estão entendendo? Paulo disse claramente, pero no yo, não era eu que hacía nada, sino la gracia de Deus comigo. ¿Entendes, hermanos? Niégate a escuchar murmuração da gente, não te dejes, amém? Que a gente te ande e hablando de um e de outro, e culpando a um e culpando a outro, porque solo eu, e blá blá blá. Não aceite isso. Pergunte-lhe, lo que haces es por la gracia ou qual é a outra razão? Qual é o motivo? Que é que te mueve a hacer lo que haces? ¿Aló? Si no es la gracia, deja de hacer entonces, ya no lo haga nada. Amém? Si no es la gracia, no lo haga, deja como está. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, assim predicamos, e assim habéis creído. Pero si se predica de Cristo que ressuscitou de los muertos, como dizem alguns entre vosotros que não há ressurreição de muertos? Porque se não há ressurreição de muertos, tampouco Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, que diz aí, hermanos? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vamos entender isso, irmãos? Se Cristo não ressuscitou, o que estamos fazendo aqui? Vana é nossa fé, vano é todo o que hacemos supuestamente em nome do Senhor. Não tem sentido seguir haciendo, se de verdade Cristo não ressuscitou, pero Ele sim ressuscitou. Amém, irmãos? Então, se traindo isso para a vida de Moisés, a gente que murmurava ao redor de Moisés, que dizia: não, essa terra não existe, e não vamos a seguir, e queremos regressar a Egipto, e queremos comer allá as carnes e as cebolas que nos davam allá era melhor que acá esse deserto. A lo mejor Moisés les dizia: vea, eu he visto, amém? Se não estou caminhando por lo que vejo, então se vano é seguir caminhando no deserto. Moisés falava com convicção, e quando ia diante de Deus a interceder por el pueblo, não estava intercedendo em vano, amém? Não. Quando alguém se vai da igreja e o pastor empieza a orar por esta pessoa, ou você empieza a orar por essa pessoa, tua oração nunca será em vano. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus sabe o objetivo de tua oração, a raiz, onde está a origem de tua oração. É que tu sabes que tu seguirás caminhando hacia a terra prometida, e essa pessoa se desvia da terra prometida. Amém? Tu oras porque tu tens convicção que há salvação àqueles que permanecem e perseveram. Alô?
Se eu não tuviera certeza de que há um cielo, hermanos, allá me esperando por la eternidade, eu não estaria aqui, nem tu estarias acá. Como se entende, hermanos? ¿Para que seguir uma religião? E não é verdade, pelo que dizem. ¿Para que seguir aqui? Se não há cielo, não há glória eterna, não há galardão, não há salvação, não há nada. Para que vamos seguir aqui então? Esta era a convicção que tinha Moisés. Ele havia visto os vitupérios de Cristo. Ele sabia que era real. Também sabia que era real a terra prometida. E por isso ele intercedia delante de Deus a favor do povo. Me está entendendo, irmãos? De outra maneira, para que seguir? Verdade? Tu, hermanos, tens que ter esta convicção, que deves buscar a fortaleza em Deus. Primeiramente, nunca deves perder e nunca deves olvidar de la promessa e de las muitas promessas que Deus ha escrito nessa palavra. Amém? Por estas promessas nós outros caminhamos. Amém, igreja? Amém? E por outras que o Senhor nos ha mostrado e permitido ver. Isso é o que nos mantém de pé, firmes, e é o que mantinha Moisés. Se não houvéssemos nós outros visto e desfrutado, hermanos, de promessas de Deus, nós outros há muito tempo hubiéramos desistido. Amém? Quantos aqui em algum momento não recebido sanidade da parte de Deus? Não será isto que te move a seguir orando quando te enfermas? Sim ou não? Saber que um dia fuiste sanado, sim ou não? Então, se esta promessa já é uma convicção em tu espírito, cada vez que te enfermas, oras. Amém? Por quê? Porque sabes que Deus já te sanou uma e outra vez e tantas vezes. Amém? São essas promessas que já han sido realidade em nossas vidas, também são as que nos mantêm caminhando firmes nesse deserto. Pode que o mundo nos diga loucos, verdade? E seguramente alguns lo dizem. Pode que nos digam tontos, perdendo tempo aí, perdendo a juventude nessa igreja, perdendo a juventude aí, em seguindo essas coisas aí. Pode que a gente diga isso. Pode que digam, irmãos, porque não han visto. Pode que digam que, quando vai haver milagres em tua vida? Prosperidade, conversão de tus familiares? Quando vai haver transformação de vidas ou restauração de tua família? Verdade? Eles podem poner essa palavra para que suene como uma dúvida em tu coração, como lo hizo Satanás com Eva no deserto, pôs no Edém, pôs uma dúvida no coração dela e ela atrapou essa palavra e aí se perdeu. Amém? Você não pode nunca permitir que o inimigo te diga tonto, louco por estar metido em uma igreja, não. Tu sabes que há algo maior que eles não estão vendo, pelo que tu já has visto. Tu sabes que é real, tu sabes que a palavra é verdadeira. Amém? Já há desfrutado de promessas que estão aqui. Amém? Ha sido sanado alguma vez? Ha sido livrado da morte uma ou muitas vezes? Sim ou não? Deus te ha bendecido de uma ou outra maneira, te ha dado proteção, te ha guardado, te ha escondido, te ha prosperado de alguma maneira. Ou seja, são coisas que já se realizaram em nossas vidas. São estas coisas também que nos ajudam a seguir. Saber que se era hecho allá no passado, pode volver a ser outra vez agora. Como estão entendendo? Amém? Se nós outros nunca houvéssemos visto nada, vana seria a nossa fé. Isso está dizendo Paulo. Amém? E seguramente Moisés teve que repetir muitas vezes em nos 40 anos de deserto, quando alguns queriam desistir, quando muitos murmuravam, quando muitos por la murmuração e na desobediência buscaram o caminho de morte. Moisés teve que dizer-lhes muitas vezes, seguramente,
que a palavra do Senhor e as promessas eram reais. Amém? Que ele havia visto em seu espírito muitas vezes o que Deus havia prometido, que ele havia palpado em suas manos. A nova generação que nasceu no deserto, essa nova geração tinha que ter alguém que lhes hablara com convicção de já haver passado por a bendição de Deus, de haver sido bendecido por Deus, de haver sido livrado, de haver sido prosperado. Então, se essa nova geração não ia caminhar como se nada, não cremos nada, não vemos nada, não sabemos nada, não. Havia alguém que lhes falava: veja, a terra sim existe, porque já hemos estado allá. Alô, igreja? Amém? Hemos ido a aquele lugar, hemos entrado allá, hemos estado por 40 dias allá, incluso hemos comido de seu fruto. Amém? É isso, irmãos. Isso deve dar-nos a nós outros sempre a fortaleza para seguir adelante. Sempre, evidentemente, haverá quienes se deixam convencer de que não vai passar nada. Amém? Quando a gente te vê enfrentando situações, te vão a dizer: não, a hora acabou para ti, já de aí não te levantas mais. Verdade? Diz a gente: já nada vai passar contigo. Pero essas pessoas, hermanos, lo dizem porque têm uma fé débil. Amém? Uma fé inconstante e inestable. E que é lo que desestabiliza nossa fé? Que é lo que nos hace debilitar na fé, irmãos? ¿Sabe que é? La dureza de nosso coração. O pueblo en el desierto, ponga atenção, hermanos. Que foi o que debilitou a fé dessa gente? Que em um primeiro momento creyeram na palavra. Diz o Senhor: saiam daí, vão adorar no deserto, e o Senhor os libertou. Creyeram, sim ou não creyeram? E saíram a caminhar. Mas em algum momento, pá, a fé se debilitou. Quando faltou água, quando faltou comida, quando Moisés cometeu algum erro, porque era ser humano e se equivocava também. O que foi que eles debilitou, irmãos? A dureza de coração. Porque era uma gente dura de coração, porque era uma gente que rechaçava a verdade para crer na mentira. Eles rechaçaram a verdade quando agarraram toda a riqueza que teriam e construíram um becerro de ouro. Rechaçaram a verdade e creram na mentira. Amém? Isso debilita a fé. Quando deixas de escuchar a verdade para seguir a mentira, tu fé se vai debilitar. Amém, igreja? Que mais? Prestar seus ouvidos e sua boca para escuchar a murmuração de outros e replicá-las. Amém? E você se vai debilitar. Ponga atenção a isso. Te vas a debilitar toda vez que presta tus ouvidos a escuchar a reclamação de outro, a murmuração de outro, a queja de outro. Te vai a debilitar. Amém? E mais aún te vai a debilitar, não apenas em escuchar a murmuração, sino em que de tu boca salgas a replicar o que has escuchado. Quantos estão entendendo, irmão? Amém? A gente que anda murmurando e que te busca na casa e que dizem: upe, e tu diz: ah, a irmã tal me veio a visitar, que lindo. E tu pensa que a irmã vem para trazer boas notícias, a orar, a falar de Deus. Não, vem a murmurar em tu casa, verdade? E tu lhe abre a porta e lhe presta os ouvidos para escuchar a murmuração. E não apenas escuta, senão que a vez sale a replicar a outros. Veja lá, fulana me dijo tal coisa, e tu anda por aí. Isto vai debilitar tua fé. Como estão entendendo, irmãos? Quando uma pessoa que esteja descontente de algo, que esteja desconforme, descontenta, nem sempre essa pessoa vai ter sabedoria, nem sempre vai ter paciência ou humildade para expressar suas razões de forma sábia. Amém? Para expressar seu descontentamento de uma maneira que pueda edificar ou trazer soluções a los problemas que aí estão. Muitas vezes vão abrir a boca não apenas para ajudar, senão para
empeorar a situação. Abra tua Bíblia aí em Provérbios capítulo 11. Guarde bem o que Deus está falando nesta manhã, amém? Quando alguém te busque para estar falando coisas, diga, vamos orar, diga, vamos orar, amém? Se o que me vas a dizer não me vai edificar, mejor não, amém? Se o que me vas a dizer me vai ajudar a trazer solução ao problema, bueno, sentemos e conversemos, amém? Pero se não, mejor não. Como estão entendendo, irmãos? Melhor não. Provérbios 11, quantos lo tirem já? Veja o que diz Provérbios 11, versículo 14. Provérbios 11, 14. Porque, porque não? Disse, donde não há direção sábia, cairá o pueblo, mas em la multitud de conselheiros há seguridade. Vamos ver a parte A e a parte B desse versículo, tá vendo, irmãos? A primeira parte do versículo diz: donde não há direção sábia, cairá o pueblo. Amém? Quando é que não há direção sábia? É quando tu vas a buscar conselho a alguém que não tem capacidade de dar um conselho bom. Amém? Quando tu sabes que a pessoa não tem uma boa relação com Deus, experiências com Deus, e que te vai mais bem envenenar teu coração e tua mente, não te vai dar um bom conselho, então se diz, donde não há direção sábia, que vai acontecer, irmãos? Cairá o povo, amém? Se vas a buscar conselho, busca conselho de alguém maduro, alguém consciente, alguém que tem algo bueno a dizer-te, amém? E se não tem nada que dizer, por lo menos te vai dizer, veja, vamos sentar e vamos esperar o que vai passar, ou vamos orar, enfim, porque nem sempre se tem todo para dizer, verdade? E o versículo, e a parte B do versículo diz, mas em la multitud de conselheiros há seguridade. Conselheiros. Quando a Bíblia habla de conselheiros, está falando de conselho bueno, amém? De gente que tem palavras de sabedoria, gente sábia. Os conselheiros do povo de Deus eram gente sábia, gente conhecedora de los mandamentos, de los preceitos de Deus. A estas pessoas tu podes confiar e buscar conselho em elas. Pela primeira parte, se não há direção sábia, creia-me, te vas a cair, amém? Então se busca o conselho sábio. Sabe, irmãos, Números capítulo 1, Números não é 1 não, é 16, tá bem? Perdão. Números 16. 16, versículo 1. Números 16, 1 diz: Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levi, e Datán e Abirán, hijos de Eliab, Ion, hijo de Belet, de los hijos de Rubén, tomaram gente. Amém? Todo Coré, juntamente com estes homens, disse a palavra que tomaram gente. Que tomaram gente? Bueno, convenceram a gente a escuchar suas murmurações. Amém? Reuniram um grupo. Reuniram um grupo e disseram: veja, temos algo a dizer. Este Moisés, nada que ver. Amém? Todos nós outros somos santos, e Deus habla com todos, não habla solamente com Moisés. Então se ele pensou a envenenar a mente dela gente, diz que tomaram gente, amém? Se reuniram, apartaram um pouco de gente que estavam dispostas a escutar-lhes e começaram a envenenar o coração do povo. Já é o final dessa história, tu sabes, verdade que sim? Por la murmuração, por la rebelião,
por haber se levantado contra o Hijo de Dios, Moisés. Veja o que diz o versículo 19 do mesmo capítulo. Já Coré havia hecho juntar contra eles, dice aí, toda a congregação a la puerta del tabernáculo de reunião. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregação. Amém? Amém, irmãos? Eles se levantaram contra Moisés. Um homem estava desconforme, um homem não estava de acordo com a forma de Moisés falar, ou pastorear-nos, ou guiar-nos, não estava contente. Pero su descontento era interior a dele mesmo. Ele não supo como manter isto. Creio que tinha que falar a alguém mais, tinha que invitar a alguém mais para escutar seus reclamos, sua murmuração e suas quejas. Pode que hubiera tenido uma boa intenção de querer buscar a melhor forma, pero não foi a melhor estratégia dele. Amém? Nós vemos coisas equivocadas, malas, não funcionando bem, e entendemos e discernimos e vemos, não pode seguir assim. Lo entendemos, somos pessoas adultas. Pero a questão é: que hacemos quando nos damos conta que algo não está bem? Que hacemos? Buscamos uma forma de solucionar, ou chamamos um grupo aqui, outro allá e pensamos, esse homem não hizo assim. Amém? Ele não estava conforme com Moisés. Bueno, Moisés, ser humano, cometeu seus erros, pero Deus não lhe gostou, a Deus não lhe gostou, porque Deus chama isso de murmuração, verdade que sim? Amém, irmãos? Guarda bem isso, irmãos, porque nós outros nessa igreja hemos tropeçado uma e outra vez em lo mesmo. Por isso o Senhor nos falava no princípio de que há coisas que o Senhor tem que repetir e repetir, e volver a falar e buscar outra maneira de falar lo mesmo. Por quê? Por uma razão, talvez porque não logramos entender, ou porque logramos entender e queremos fazer a nossa maneira, verdade? Nós outros aqui nessa igreja hemos enfrentado essa situação, e em muitas igrejas isso passa lo mesmo. Gente que murmura, que habla de um irmão contra outro, que lhe tira pedra a outro, que habla do pastor e da igreja, e saem falando e vão falando a outro lugar, e sigue falando, e sigue falando, e sigue falando. O que lhe parece? Amém? Ou seja, é o mesmo aqui. Então, irmãos, às vezes hablamos, não é porque não temos razão. Sim, temos razão, algo está mal, algo não está bem, temos razão de ver o que está mal. A questão é que decisão tomamos com o que logramos ver. Amém? Glória a Deus. E isto foi uma também das razões por la que se debilitaram na fé, e muitos morreram no deserto por esta razão. Amém? Por esta razão. Então se diz, irmãos, que por a atitude deles, muitos tiveram que retroceder de lo que já haviam alcançado. Tiveram que retroceder de lo recorrido que já haviam avançado, tiveram que volver atrás. E Deus nos hizo retroceder. Abra tua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Quando se desconta que algo não está bem, irmãos, pida-lhe a Deus sabedoria. Amém? Sabedoria. Busca as pessoas indicadas, as pessoas certas. Não anda por aí buscando a ver a quem vai dizer, em que casa te vai meter para murmurar, porque te vas a debilitar na fé. E isso provoca morte no deserto, verdade? Morte no deserto. Capítulo 10, versículo 35. Veja o que diz aí: não perdais, pois, vuestra confiança, que tem grande galardão.
porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, que dice ahí, obtengáis la promesa. Amén. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Lo que Dios ha prometido, aunque demore un poquito, pero vendrá y no tardará. Amén, iglesia. Porque Dios ha dicho, porque Ele ha hablado de antemano, porque Ele ha repetido una y otra vez de las cosas que va a hacer, ¿sí o no? Y porque repite para que nosotros seamos fortalecidos en la fe. Y si en algún momento nos debilitamos por los vientos, por las tempestades que son fuertes, el Señor nos hará recordar que ya nosotros hemos disfrutado de las cosas que Ele ha prometido. Hemos sido sanados alguna vez, hemos sido liberados otras veces, hemos sido bendecidos muchas veces. O sea, la mente tiene que traer a la memoria lo que tú ya has vivido en Dios, las experiencias que has tenido en Dios. Hermana Letícia, que tremenda experiência passou essa irmã. Quando mais tarde, em algum momento, passe por outro vento, outra tempestade, ela se vai acordar. Ali atrás Deus me livrou, me vai livrar outra vez também. Amém, irmãos? São essas experiências que Deus utiliza para fortalecer nossa fé. Amém, igreja? Fortalecer. Se nada sucedera, vana seria nossa fé, amém? Dice, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Mas el justo, que diz aí? Vivirá por fé, amém? Ou disse Abacuque, por la fé vivirá, amém? E se retroceder, que diz aí, não agradará minha alma, amém, irmãos? Então, se vamos volver a entender por que retrocede a gente, por que se debilita en la fe a la gente, por muitas razões, muitas razões. A veces hay pecado en medio pueblo. Há situações que não agradam a Deus, mas também há vezes porque a mente não logrou entender, porque não buscou entender o que Deus está dizendo, porque não logrou trazer à memória o que Deus já havia feito no passado. Então, se a tempestade está aí, a pessoa crê que será destruída, mas não se acuerda que ali atrás Deus a livrou de muitas outras tempestades. Como estou entendendo? La murmuración también la hace con que las personas retrocedan y se vuelvan atrás del camino que ya habían avanzado. Versículo 39, lea conmigo, amén. Lea fuerte conmigo así. Pero nosotros, diga, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amém, irmãos? Fé. Glória a Deus. Guarde bem esse mensagem, porque possivelmente Deus te vai aprovar em algum momento. E sim, te vai aprovar. Sim, te vai aprovar em algum momento. Em algum momento vão soprar os ventos, as tempestades vão vir. Os problemas, as circunstâncias vão tocar a porta de tu casa, vão tocar tu vida. E tu tens que estar seguro que esse Deus que ha hecho milagros em el passado é o mesmo Deus de hoje, de ayer e de será sempre o mesmo Deus. Amém? De ayer, de hoje e de sempre. Amém, igreja? Essa convicção tu não podes perder. E essas situações que tu vives hoje é a forma com que Deus tem de preparar-te para as coisas que vêm. Amém? Se Deus não te prepara, rapidamente tu te desvias e te mueres no deserto. Então, se Deus te vai preparar, amém?
como el herrero prepara un instrumento en el fuego, va a quemar aquello hasta derretirlo, hasta quedarse rojo vivo, para después darle forma a la cosa que quiera hacer, sea una espada o un instrumento cualquiera. Amén. Así lo hace Dios. Nos va a meter en el fuego de la prueba y nos va a permitir estar ahí. ¿Me están entendiendo, hermanos? Permitió a 3 muchachos estar en el fuego ardiente de un horno, ¿verdad que sí? Para que ellos después pudieran contar su experiencia a otros, decir, vea, nosotros pasamos por eso, pero Dios nos libró. Amém, igreja? Ponga-se de pé nessa manhã, ponga-se de pé. Aleluia. O apóstolo Paulo falou em Coríntios, em outras palavras, que a razão por la que sua fé nunca se debilitou é porque ele viu o Cristo ressuscitado. Amém? Ele viu o Cristo ressuscitado. Nada lhe ia enganar, nada lhe ia fazer desviar, porque ele viu. Ele sabia que era real. Ele sabia que o Cristo que morreu em la cruz ressuscitou ao terceiro dia. Esta convicção Paulo nunca la perdeu. Foi açoitado, castigado, humilhado, perseguido, ameaçado de morte muitas vezes, pero seguia. Amém? Seguia firme. Por quê? Porque ele havia visto o Cristo ressuscitado. Amém? Cerra tus olhos aí. Cerra tus olhos, vamos orar. Quero que medites nessa palavra, porque Deus te ha dado uma palavra poderosa nessa manhã. Cerra tus olhos, amém? Não te quedes aí vendo a ver com outra coisa. Cerra tus olhos e vamos meditar. Vamos meditar nessa palavra que o Senhor nos ha falado nessa manhã. Porque se Ele nos ha dito o que ha dito nessa manhã, é porque se quer, talvez o Senhor nos venha preparando, ou simplesmente nos venha preparando. Ele está vendo coisas que nós não podemos ver, amém? E assim trabalha Deus. Ele já injetou em nosso espírito o que Ele está vendo de antemano, amém? Quando algo te suceda, tu podrás dizer, já Deus me havia falado, amém? Não é sido pego de surpresa, já Deus me havia mostrado, já Deus me falou através de sua palavra, e lo está sendo hoje. Ele está sendo hoje, Ele está falando, que nada te agarre de surpresa, que tu não te pongas assustado nem atemorizado por nada que venga sobre ti, porque já Deus te ha falado nessa manhã, já Ele te ha dito, já Ele te ha mostrado, e porque te ha mostrado, significa dizer que Ele te está preparando para as coisas buenas e maravilhosas que virem de parte dEle, mas também os problemas e as circunstâncias. Quero repetir isso. Se Paulo nunca se debilitou na fé, é porque ele viu o que os gentiles não haviam visto. Os gentiles e os judíos, principalmente os judíos, lhe perseguiam, e apesar da persecução ele seguia firme, porque ele havia visto o que os judíos nunca viram, o Cristo ressuscitado. Senhor, oh Deus, e nessa manhã te damos honra, alabança, adoração. E nessa manhã rendimos nosso culto a Ti, amado Deus. Rendimos toda adoração a um Deus que é soberano, que é bueno, que é maravilhoso, que é admirável, conselheiro, Deus forte, Padre eterno e príncipe de paz. A esse Deus nós derramamos delante de Ti nesta manhã, amado Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Te damos graça por la convicção que injectas em nosso espírito e em nossa mente, de poder ver o que outros não podem ver, de poder discernir e entender
são revelados somente àqueles que te buscam como deveras. Oh, aleluia, Senhor Deus. Seguimos como disse tu palavra, viendo lo invisible. Lo que nos sostiene, lo que nos mantiene de pé, es saber que hay más allá, hay algo más después de la prueba, hay algo más después de la tempestad, hay algo más después de la persecución, hay algo más después de una enfermedad, hay algo más después de un problema o de cualquier otra circunstancia, hay algo más. Y es esa convicción que nos mueve a seguir, amado Dios. No importa, amado Dios, lo que diga la gente. No importa lo que el inimigo a veces nos quiere decir a nuestra mente. Que ya no siga más, que dejen ya todo esto. Nosotros seguimos firmes. Porque el que nos habló es fiel para cumplir sus promesas. Y aunque no logramos disfrutar a plenitud de lo que el Señor habló como Moisés, que el Señor lo sacó antes de todo, y el Señor le preparó un lugar mejor para él. A Moisés no fue necesario entrar ahí, ele foi direto a la Canaã celestial. Aunque el Señor nos mueva de un lado a otro, y que tengamos que dejar el grupo y salir a otro lugar, vamos a escuchar y ver en algún momento que a los que quedaron, a los que permaneceram firmes, vão a disfrutar de lo prometido de parte de Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir tu palavra. Te damos graça nesta manhã. Eu quero ver com mis olhos, eu quero caminhar com os pés, por fé, como disse tu palavra, que aquela gente caminhava por fé, creyendo lo invisível, vendo lo invisível. Eu vejo a promessa tua, amado Deus. Eu vejo as sanidades, eu vejo os milagres que o Senhor ha prometido a esta casa. Eu vejo a prosperidade financeira que o Senhor ha dito que derramará em esse lugar. Eu vejo a multitud de gente que vai buscar-te a ti, Senhor, nessa casa. Eu lo vejo, porque o Senhor ha dito, e eu lo creio a tu palavra, amado Deus. Eu le creio a tu palavra. Esta es la fortaleza, esta es la convicción que nos mueve a seguir cuando otros desistieron de caminar, cuando otros quedaron postrados en el camino. Esta es la convicción que el Señor nos da, de seguir adelante, de seguir firme sin desmayar. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos esté siempre fortaleciendo, e que cada experiência que tengamos em nossa vida ajude-nos, Senhor Deus, a entender, a discernir o que estás fazendo, por que lo estás permitindo, em nome de Jesus. Não queremos ser a geração que se vai quedar postrada no deserto. Queremos ser a geração que vai entrar na promessa de Deus. Queremos ser a geração que vai desfrutar em toda a sua plenitude de lo que o Senhor ha prometido. Não importam os ventos, não importa a escassez, não importam as circunstâncias, nós outros seguiremos, porque o Senhor ha dito, e nós outros creemos a tua palavra. Sabemos que tu és um Deus fiel, e por tua fidelidade nós outros seguiremos firmes, sem titubear, sem desmaiar, sem desviar-nos à esquerda nem à direita, senão que vamos permanecer firmes. Guarda nossa mente, guarda nossos ouvidos, que não nos prestemos a escuchar coisas que não devemos escuchar. Guarda nossa boca de la murmuração, amado Deus. Dá-nos o discernimento, a sabedoria para escuchar tu voz e poder caminhar ao sonido de tu voz, amado Deus. Ao sonido de tu voz, não nos vamos a perder. Ao sonido de tu voz, vamos a ir ao lugar que o Senhor ha declarado, preparado, determinado desde o princípio. Ao sonido de tu voz.
não será a voz de homem, não será a voz do vento, de las tempestades, não será a voz de los problemas e circunstâncias, será a voz de Deus la que nos vai guiar, a voz do grande pastor que nos vai guiar por bom caminho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não importa o que venga, amado Deus, permaneceremos de pie, porque fiel é o que prometeu e será fiel para cumprir suas promessas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor por isso, amém? Aleluia! Graça. Aleluia. Aleluia. As hermanas de la cena, por favor. Aleluia. 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 Oh Santo, aleluia. Senhor, oramos por estes elementos, pão e vinho, amado Deus. Diz o Senhor que devemos fazer hasta que o Senhor venha. Toda vez que praticamos a cena, nós estamos fortalecendo espiritualmente, amado Deus, porque estamos hablando a nosso espírito, e não importa o tempo que de lado tu venida, tu vendrás, porque has prometido. E a cena nos hace recordar a cada vez que praticamos que és fiel para cumprir tu promessa. Has venido uma vez e vendrás por segunda vez por tu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.